Fala para o teu irmão assim: Deus sempre esteve aqui. Agora eu pergunto para ele assim: você está aqui? Seu corpo pode estar aqui, mas a sua alma, o seu espírito está aqui. A palavra de Deus diz assim: que o Espírito de Deus se conecta com o nosso espírito, e isso testifica que nós somos filhos de Deus. Então há uma conexão com o Espírito Santo aqui, junto com o nosso espírito. Isso nos afirma, nos testifica e nada tira esse presente que Deus nos deu de ser filhos dele. Amém? Glória a Deus. Queridos, hoje eu estava aqui e Deus falou muito ao meu coração sobre esse tema, e eu queria ministrar em alguns minutos aqui com vocês sobre o que a incredulidade pode produzir se nós permitirmos, na verdade, que isso adentre no coração. O que ela pode permitir que isso aconteça? Quais são as ações? Quais são os frutos da incredulidade quando isso desce no nosso coração e nós começamos a viver dentro desse ambiente? Porque uma coisa é nós termos fé, mas a fé está pequena. A outra coisa é nós estarmos totalmente incrédulos daquilo que pode fazer, que Deus pode fazer. Os discípulos certa vez estavam caminhando e nada estava acontecendo, não expulsa o demônio, não faz nada, e de repente Jesus está ali com eles. Eles pedem o que para Jesus? Jesus, aumente a nossa fé. A pergunta que eu te faço, com essa pergunta, eles tinham ou não fé? Quando eles estão dizendo: Senhor, aumente a nossa fé, eles têm ou não fé? A fé está de jeito? Baixa. Pequena. Pergunta para o teu irmão: tua fé está pequena? Já teve maior? Agora, uma coisa, queridos, é você ter fé, mas às vezes ela está pequena, ou às vezes ela está aguçada. Outra coisa é você estar num estado de incredulidade. E esse é um estado perigoso, porque muitas vezes a nossa fé está fraca, mas nós não deixamos de acreditar. Não é verdade? Tem vezes que... Estou gritando, né? Está tomado. Então... Peguei um tom muito alto, viu? Fecha os olhos. Pai, nos ensina nessa noite a vencer esse mal, essa incredulidade que muitas vezes nós permitimos que entre no nosso coração. Nós queremos sair daqui, meu Pai, cheios de fé. Nós temos um Deus tão grande, Pai, e muitas vezes nós estamos apresentando, meu Pai, a Deus os nossos problemas. Nós pegamos os problemas e, da nossa falta de fé, muitas vezes incrédulos, nós dizemos: olha aqui, Deus, o nosso problema, o tamanho dele. Mas nessa noite eu quero que você mude esse disco, mude essa afirmação, comece a apresentar o Deus poderoso que você tem para esse problema que ele pode resolver. Deus está aqui. Enche o nosso coração de fé e arranca daqui todo espírito maligno de incredulidade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Uma coisa é você ter fé, não importa como ela esteja. Outra coisa é você cair nesse ambiente de que eu não acredito mais, e isso é incredulidade. E quando isso acontece, as evidências são muito marcantes. Os frutos da incredulidade aparecem com muita evidência. Quem está aqui? Quando nós estamos... Quem aqui já teve um estado? Pode levantar a mão. Eu já tive um estado tipo assim, parece que não vai dar certo mais. Incrédulo. Acho que todos nós, por mais que nós nos esforcemos, uma hora ou outra da nossa vida parece que se vai, principalmente quando tudo está dando errado. E a tendência do ser humano é dizer assim: ó, agora é só Deus. Eu acho engraçado isso, porque parece que eles estão falando assim: ó, acabou todos os recursos, só sobrou Deus.
entender que tudo que você está usando não é nada diante do poder que você fala. Agora você tem Deus. É só Deus. Então agora a coisa começa a funcionar. Quem está entendendo? Amém, queridos? Então nessa noite nós vamos aprender um pouco, né? O que acontece, quais são as evidências quando nós estamos nesse estado, e que o Senhor nos tire disso. Amém? Fala para o teu irmão aí, Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma palavra para você. Deus tem presente dos céus para você. Se quem tem profeta aqui nessa noite, coloca a mão no teu irmão e fala assim: ó, Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma palavra única para você. Deus tem uma palavra para nós, assim como Ele tinha com o povo do Egito. Quem lembra? Nós vamos ministrar aqui a saída do povo do Egito, e eles estavam entrando na terra da promessa. Eu vou dizer para muitos que estão aqui nessa noite: Deus está te levando para uma terra de promessa, que manda leite de mel. Ele vai te surpreender esses dias. Ainda bem que tem gente com fé. Deus traz uma palavra para esse povo dizendo assim: ó, eu vou. Deus não fala assim: ó, quem sabe eu vou, talvez eu vou. Irmãos, com Deus não tem talvez. Com Deus é sim e muitas vezes não, porque o não também é didático. Quem aqui já ouviu o não de Deus? Fala para o teu irmão, eu falo assim: não fica triste, porque talvez o não muitas vezes é melhor que o sim. Olha o que Deus está falando, não tem nada disso aqui, mas Deus está falando para muita gente aqui, ó, talvez muito não, celebra, porque o não é muito melhor que o sim agora para você. Meu Deus do céu, você para quem eu estou falando isso? Porque tem gente querendo tanto algumas coisas, e Deus está trazendo tanto livramento, com tantos nãos que você não está entendendo. Mas para esse povo ele disse assim: eu vou tirar vocês do Egito. Irmãos, tem que ter muita intimidade com Deus. Se tem uma coisa que Deus quer tratar aqui para você não cair na incredulidade, é que para você ter certeza que você ouviu um eu vou fazer, você precisa ter intimidade com Deus. Não tem como você falar que conhece a Deus, que conhece a voz de Deus, se você não tem intimidade com Ele, e principalmente com o quê? Com a palavra. Irmãos, tem pessoas que falam assim: eu ouvi Deus. Como? Não, eu tenho ouvido Deus. O que Deus tem falado com você? Você lê a palavra? Faz mais ou menos uns 6 meses. Mas olha, eu sou. Cuidado. Porque a melhor forma, ou a única forma de Deus falar nitidamente com a gente é através da palavra. Quem está entendendo? Fala para o teu irmão: que voz que você está ouvindo? Aonde você está buscando? Engraçado que a gente busca ouvir a voz de Deus em tantos lugares. A voz de Deus está mais perto do que você imagina. Cai na tua mão. É na palavra. Então fala para o teu irmão: não existe outra forma mais eficaz de ouvir a voz de Deus, sendo que eu tenho intimidade, compromisso com Ele e com a palavra. Quem está comigo? Então, queridos, olha aqui para mim. Quando você entra nesse lugar de intimidade com Deus e com a palavra, eu te desafio. Eu vou fazer um desafio aqui. Eu já tive um discipulado maravilhoso, eu fiz um desafio. Porque quando você começa a entrar nesse lugar de intimidade com a palavra, eu te desafio a você ouvir Deus todos os dias. No lugar secreto. Quem que tem lugar secreto com Deus? Levanta a mão. Quem aqui lê a palavra todos os dias? Levanta a mão. Então, meu irmão, se eu perguntar para você assim, o que Deus falou com você hoje, eu tenho certeza que você tem uma palavra. Você tem uma palavra. E quem está nesse lugar sabe disso? Sim ou não?
relata o lugar que ele vai levar. Olha que interessante, olha o que eu estou vendo em Deuteronômio, capítulo 8. Eu tinha uma irmã amada que ela falava assim: vamos abrir as nossas Bíblias, Deus te levamos. Ela falava em línguas. Aí ela falava assim: irmãos, eu tenho um negócio para falar que está fora da palavra. Abre aspas e fecha parênteses. Ela era incrível. Deuteronômio capítulo 8. Alguns aí sabem de quem eu estou falando, né? Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Então, ele não só falou eu vou tirar, mas ele detalhou a terra. Olha só, versículo 7. Pois o Senhor, seu Deus, está, fala comigo, está. Fala para o irmão, está. Ele não está tentando, ele está levando vocês para uma terra boa, com riachos, tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romanzeiras com azeite e mel. Amém ou não? Irmãos, presta atenção em mim. Geralmente, tem alguém aqui comigo, amém ou não? As crianças estão comigo bem. Geralmente, quando Deus tem uma palavra, ela é única, ela é rema. Fala comigo, a palavra de Deus é rema. Deixa eu explicar para você o que é rema e logos. A palavra logos, essa palavra aqui, quando eu pego a Bíblia, eu começo a ler a letra. Quem aqui já leu, presta atenção aqui, quem aqui já leu o Salmo 23? Alguém já leu o Salmo 23? Levanta aí. Vamos ver quem é bom de Bíblia. Fala para mim o versículo 1. Salmo 23. Senhor é seu Deus e nada faltará. Você é o meu pai. Senhor é meu pai. Quem conhece? Quem nunca ouviu esse salmo, levanta a mão. Todo mundo conhece o Salmo 23. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se já aconteceu com você comigo várias vezes. Você já leu o Salmo 23 num dia que o Senhor falou: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Você acabou de ler. Mas quando você acaba de ler, vem uma revelação do céu daquilo que está falando. E você absorve aquilo naquele dia. E aquilo serviu tanto para aquele dia, que não é apenas uma leitura, mas parece que a própria voz dizendo: é agora que você queria ouvir isso, né, filho? Eu sou teu pastor, nada vai te faltar. Isso é o rema. Por que o rema? É quando parece que Deus está falando no teu ouvido mesmo. Alguém já teve essa experiência? Aí passa 2, 3 dias, 4 dias, um mês. Aí você abre a tua Bíblia de novo e está lá em Salmo 23, você lê de novo. Quem já aconteceu de que naquele dia vem a mesma palavra, mas a revelação parece que é para aquele dia, não para aquele outro? Está entendendo? Entende que a palavra rema, a palavra revelada, é quando você lê a palavra, mas parece que para aquele dia ela é pontual. Amém? Então, queridos, quando Deus, voltando aqui, quando Deus tem uma promessa, ela é única, ela é fiel, e geralmente Ele vai apontar o destino. Fala comigo, Deus geralmente vai apontar a terra, aonde você vai chegar. Lembra com José? Qual foi o sonho? Vocês estão comigo? Qual foi o sonho de José? O sol, a lua, as estrelas vão se curvar. Sim ou não? Deus está apontando o que para José? Um governo. Deus está apontando um governo. Agora fala para mim. Deus falou o que ia acontecer na jornada? Não. Por quê? Você leu? Se Deus fala o processo, você desiste. Sim ou não? Então Deus fala o que para eles aqui? Eu vou tirar vocês e vou falar para vocês como é a terra. Irmãos, não desfoquem, vem de mim. Eu vou tirar vocês e já vou até falar como é que é a terra. Como que é a terra? Ela manda leite e mel. Mas Deus falou que ia ter gigante. E tinha muito. Tinha muita coisa lá.
Deus não é homem para que minta, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Levanta a tua mão no céu e fala assim: Deus, eu não quero que nenhum espírito de incredulidade abafe a fé que eu tenho na promessa que o Senhor já declarou sobre a minha vida. Se Deus falou, queridos, não importa o que vai ter no caminho, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Bate no ombro do teu irmão e fala assim: está pesado, está difícil, tem gigante. Não importa, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Seja carinhoso aí, profeta carinhoso. Fala assim: ó, não desacredita não, querido. Bate no ombro de uma mulher e fala assim: ó, Deus vai trazer ele. Deus vai fazer. Teve algumas mulheres solteiras que falam assim: será? Deus vai trazer ele. Algumas pegaram aí, eu disse, né? O povo de Israel começou a gerar, então, após isso, uma incredulidade. Então Deus falou que vai levar, Deus falou a terra, mas mesmo assim o coração estava incrédulo. Eles duvidaram primeiramente daquilo que Deus falou. Irmãos, olhem para mim. Você pode duvidar de qualquer coisa, menos da palavra que Deus liberou sobre a minha vida. Se Deus tem uma promessa para você, se Ele liberou uma palavra para você, irmãos, não cometam o erro de desacreditar daquilo que Ele falou. Quem está comigo? Há muitos anos atrás, dia 5 de julho, agora faz 16 anos que eu estou casado. 18 anos que eu conheço a Larissa, nós estávamos namorando ainda. 18 anos atrás chegou um profeta e falou assim: ó, vocês serão pais de uma grande multidão. Nós estávamos no pé de guerra. O namoro estava daquele jeito. Uma loucura. Irmãos, eu vou confessar pecado aqui. Pode? Nossa, pequei. Ela virou para mim e falou assim: ó, se você é pai de multidões, você está maluca. Primeiro que é pai de multidão, não sei nem quem. Irmãos, Deus liberou a palavra. Mas parece que eu estava que nem Tomé, sabe? Eu preciso ver para crer. A minha multidão hoje são vocês. A nossa multidão são vocês. Isso vai crescer muito ainda, porque eu estou com fé no meu coração. 18 anos depois. Fala para o teu irmão: está demorando? Está demorando? Irmãos, eu vou pregar. Eu não quero pregar o que eu vou pregar domingo, mas olha. Pastor, você já pregou isso, vai pregar domingo? Lembra, Fer? Você já falou isso para mim. Irmãos, se o processo é demorado demais, porque a vitória é muito grande. Sabe por quê? Porque aquilo que é um preço muito baixo a ser pago, todo mundo ali na frente pode fazer igual. Mas se o teu processo é muito demorado, ninguém pode replicar aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Fala para o teu irmão: Deus não é Deus por aqui. Não duvide da palavra dele. Tira toda a incredulidade do teu coração hoje, em nome de Jesus. Mas eles duvidaram. Abra a Bíblia de Deuteronômio capítulo 1, versículo 21. Quem nunca? Um dia uma profeta chegou para Larissa e falou assim: Deus vai te dar um nome lindo. Ela duvidou. Eis-me aqui, estou disponível. Ela falou: não duvida não, irmão. Deus é Deus. Capítulo 1, versículo 21. Diz assim: vejam, o Senhor seu Deus colocou a terra diante de vocês. Vão, eu até grifei, vão e tomem posse
conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe prometeu. E ainda ele reforça: não tenha medo e nem desanima. Irmão, olha para mim. Quem está falando isso para o povo? É o próprio Deus? Deus está falando assim: ó, tomem posse da terra, entra, por quê? Não é uma, irmão, fala o termo do lado aí, não é uma tentativa. Com Deus não funciona assim. Sabe, irmãos, sabe o que está gerando muito divórcio aí no mundo? É quando uma pessoa, olha aqui para mim, muitos divórcios acontecem porque os casamentos estão acontecendo assim, ó. Vamos casar para ver se vai dar certo? Vamos ver se esse trem dá certo mesmo? Se não der, o que acontece? Com Deus não funciona assim. Se você tem aliança com Ele, vai dar certo. Se você tem aliança com Deus, tudo que Ele falou que vai fazer na tua vida, Ele vai fazer. Mas vai 18 anos, 20 anos, vai fazer, pode ser. Amém? E aí, queridos, Deus fala isso, e ainda fala assim: não tenha medo, porque eu estou percebendo que você está crendo, a fé está grande, mas parece que está tendo. Não tenha medo, olha o que eles disseram. Então todos vocês vieram e me disseram: tudo bem, mas primeiro nós vamos enviar os espiões para que eles façam o conhecimento da terra. Irmãos, Deus falou como é que ia ser a terra, Deus falou que ia levar, mas a incredulidade faz o quê? Vamos dar uma olhadinha para ver se isso é certo mesmo? Dá uma espiadinha para ver se o negócio é certo. Irmãos, Deus fala com a gente, olha aqui para mim. Quem aqui quer ter intimidade para ouvir a voz de Deus, levanta a mão. Amém? A minha oração é que Deus fale no teu coração como nunca antes, e você nunca mais terá incredulidade no teu coração. Mas quando a incredulidade vem, Deus usa pessoas, Deus usa a própria palavra, Deus determina algo para você. Aí o que você faz? Ouvir a voz de Deus, mas espera aí um pouquinho. Quem nunca fez isso, irmãos? Já sabe, né? Vamos lá ver o que o outro profeta vai falar. Aí ele fala um negócio, bateu, mais ou menos, não está ainda. Pera aí, agora eu vou falar para o pastor. Não, pastor, agora eu vou procurar. Irmãos, por que você anda correndo de lá para cá, daqui para lá, se Deus já falou com você? Sabe o que o diabo está tentando fazer? É confundir a tua mente. Irmãos, eu já tive tanta experiência ruim com isso. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida e eu não abro mão dela. Há muitos anos atrás eu fui acometido com uma doença. Ela ainda está no meu corpo, mas Deus falou a uma data lá, quando eu pisei pela igreja, Deus falou: eu vou te curar no altar. Eu estou no altar. Eu estou no caminho da cura. Mas enquanto eu estou no caminho da cura, eu já recebo ela no meu coração. Aí chega um monte de gente, né? E fala: olha, uma vez eu estava numa roda de profetas, e a profeta virou e falou assim: você está sentindo gosto de sangue na boca? Deus está te curando agora. Eu falei: mas eu não estou sentindo. Eu não senti. Irmãos, eu sou muito verdadeiro, sabe? Desculpa. Irmã, eu não estou sentindo. Ela falou: mas até o final da oração você vai sentir. Eu falei: amém, glória a Deus. Vocês são um sinal. Acabou a oração, ela falou: aí, irmãos, tomem cuidado com isso, por favor. Eu acredito em profeta, eu acredito em profecia, mas que venha do céu. Aí ela vira para mim e fala assim: ó, irmãos, fala para o teu irmão, cuidado com o espírito de manipulação de Jezabel. Quem está entendendo? Você está sentindo gosto de sangue na tua boca? Não estou. Então até o final da oração você vai sentir. Amém, glória a Deus. Se for para ser assim, glória a Deus, amém. Aí acabou a oração, ela não perguntou. Você está sentindo, né? Que eu sabia. Glória a Deus, igreja. Eu não estou sentindo. Quem já passou por isso? Irmãos, teve um tempo na cidade ali que eu vou falar para você. Quem já fez assim? Cuidado, hein?
Teve épocas aqui, Rô, não sei se você lembra dessa época. É a Rosana que tá ali, né? Rô, não sei se você lembra disso. Sabe isso aqui, sabe? Tipo assim, ó. Ai, eu tô tão angustiado, vamos lá ver o que o profeta fala comigo. Entre no quarto. Fecha a porta. Fecha a porta. Chegou a hora de não falar com o profeta. Fala com Deus. Não, vamos correr lá para ver que o Leandro tem uma palavra agora para mim. Bateu mais ou menos, ficou meio 80%. Vamos lá, irmãos, Deus falou, não manda espinhas não, entra! Fala para o irmão, cuidado com vozes que estão tentando te confundir, te colocando em incredulidade. Sabe por quê? Porque quando você começa a ouvir muitas vozes, e geralmente não bate uma com a outra, isso vai causar incredulidade. Entra no quarto, porque Deus só tem uma voz e só fala uma vez. Se eu falei, eu vou cumprir. Quem está comigo, diga amém. E essa incredulidade, ela começa a produzir em nós algumas outras coisas. Aí o que acontece? Ele manda os espias lá. Quantos espias foram? 12. Vamos até aos 10. Certo? Vocês já conhecem. Os 10 eram aqueles que quando voltam, irmãos, fala comigo assim: quem está ferido, fere. Quem está incrédulo, produz incredulidade. Quem está comigo? Manda os espias, aí na volta, eles voltam com um relatório, vocês lembram? Primeira coisa que acontece, era para mim Números. Números capítulo 13. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa para vocês, eu retifico aqui. Eu acredito muito no Espírito que traz a profecia vinda do céu. O que eu estou dizendo aqui para você é que você precisa entender que a maior profecia está aqui. Quem está entendendo? A palavra de Deus é a voz profética do profeta. Aí manda os 10 e eles voltam. Todos incrédulos. A primeira coisa que acontece é uma sensação de fraqueza e covardia. Fala comigo, todo incrédulo, a primeira coisa que acontece é fraqueza e covardia. Números capítulo 13, versículo 31. Diz assim: mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram, dizendo: não podemos enfrentá-lo. Irmãos, olha aqui para mim. Todas as vezes que uma pessoa está incrédula da palavra de Deus, todos os gigantes que chegam até ele vai dizer: com esse eu não posso, isso eu não consigo fazer, isso é muito para mim. Deus tem colocado até mesmo recursos na sua mão e você anula a palavra para dizer: não, eu não acredito que isso vai dar certo. Por quê? Porque eu não consigo fazer. Irmãos, como que é difícil você falar com uma pessoa que está totalmente incrédula? Porque você começa a liberar a palavra de Deus sobre a vida dela e mesmo assim ela não se sente capaz nem mesmo de absorver aquilo que você está falando. Alguém já teve uma conversa com alguém incrédulo? Sabe quando você está falando, vamos, você vai conseguir? Sabe quando você encoraja a pessoa? Você fala assim, vamos montar esse negócio, Deus vai com você, vai dar certo. Não, eu não consigo, sabe, eu não posso fazer isso, isso não é para mim. Covardia, não dá um passo mais. Alguém já se identificou estando assim um dia? Eu não posso enfrentar isso, isso é muito para mim. Parece que Deus pega na tua mão e fala assim, não vai comigo, eu vou com você, eu vou comigo. Não, eu sou fraquinho demais. O gigante é muito grande, nós não vamos conseguir vencê-lo. Irmãos, olha aqui para mim. Eles já tinham entrado na terra? Já começaram a guerrear? Não. Mas já estavam prevendo que não ia conseguir. Isso é muito bom. Pergunta para o teu irmão aí, você está vendo gigante na tua vida? O que você tem dito para ele? Eu acho engraçado quando os irmãos de Davi olham para
Vocês lembram dos irmãos de Davi? Eram todos querendo ser rei, né? Mas na hora que Golias apareceu, o que aconteceu? Sumiram todos. Quem que apareceu? Fala comigo assim: só aparece na hora que vão ver quem tem fé. Os incrédulos, os irmãos todos sumiram. Quem que apresentou ali um refúgio para o povo de Israel? Davi disse assim: quem é esse incircunciso para vir contra o povo de Deus? Sabe, queridos, em nome de Jesus, quando nós temos uma fé viva dentro do nosso coração, nada pode nos parar. Nenhum gigante pode te parar. Tem profeta aqui hoje? Fala para o irmão: ninguém pode te parar se você estiver com Deus. Em frente. Irmãos, é terrível quando você está conversando com uma pessoa e ela está com um sentimento de tanta fraqueza que você está colocando até mesmo as armas para ela lutar na mão dela, mas ela não consegue se levantar. Mas hoje, em nome de Jesus, a nossa oração é: Deus vai te levantar da onde você está, vai colocar armas espirituais, mas mais do que isso, Deus vai encher teu coração de fé nessa noite. Segunda coisa, complexo de inferioridade. Olha só, a parte B, 31, parte B. A parte A ele vai dizer assim: não podemos enfrentá-los. Aí depois ele fala assim: eles são mais fortes do que nós. Tinha visto os gigantes? Ainda não, mas já tinha previsto? Sim. Irmãos, olha aqui para mim. Vai que vai dar certo? Não tem dinheiro. Vamos começar um bom negócio? Não, ele faz melhor que eu. Não vai dar certo isso. Vamos entrar no ministério? Não sei cantar. Não, vamos fazer uma coisa que não, eu não sou capaz de fazer. E queridos, complexo de inferioridade traz para si uma comparação que você não precisa. Sabe aquelas pessoas incrédulas, elas começam a se comparar com a outra, você já viu? E isso traz fala comigo assim, toda pessoa que está incrédula, fala com fé, toda pessoa que está incrédula, ela começa a se autodepreciar. Vou te ensinar o que é isso. Quem conhece aquela pessoa que começa a se autodepreciar? Márcia, você pode fazer? Não, eu não consigo. Não, mas você é capaz de não, mas você sabe, eu já tentei. Não, a Bruna consegue, eu não. A Bruna canta melhor que eu, a outra faz melhor que eu. Irmãos, em nome de Jesus, você é único. Deus te fez único. Se Deus está falando, pare de se comparar. Quem aqui já se comparou com outra pessoa? Espírito de incredulidade te tira, te baixa a tua autoestima. Quem está comigo? Terceiro, fala comigo: incredulidade é pior. Aí o que acontece? Você não acredita em você se autodeprecia, mas aí começa a avançar o sinal. Além de tudo isso, sabe o que começa a acontecer? O incrédulo começa a influenciar outras pessoas. Aí começa a contaminar. Irmãos, olha aqui para mim. Eu oro para uma igreja assim, nós vamos avançar e construir um novo templo. Mas tem gente falando assim: quanto vai custar isso? Aí tem gente que vem e fala assim: tem dinheiro sobrando? Já tem os recursos? Está entendendo? Eu acho melhor não começar a fazer. Aí o que acontece? Além de dar incredulidade nele, aí ele chega e fala assim: você viu o que o pastor falou, Paty? Parece que ele está meio doido. Irmãos, espírito de incredulidade é contagiante. Como que fala quando a doença passa para o outro? Não, contagiosa. Espírito de incredulidade é contagioso. Irmãos, em nome de Jesus, está amarrado isso no nosso meio, em nome de Jesus. Quando uma pessoa virar para você e falar assim: vamos começar um novo projeto que vai dar certo, o que você tem que falar? Se Deus é por nós,
sandálias e carreguem o evangelho da paz. Fala para o teu irmão assim, ó, nós nunca podemos ser mensageiros do caos. Está entendendo? Irmãos, como que é difícil quando você está com uma equipe formada, está todo mundo assim, ó. Aí o incrédulo vem e faz o quê? Vou sentar aqui, vocês vão me curar mais. Porque eu não acredito que isso vai dar certo. E o pior de tudo é que quando você, irmãos, quem já foi contar um plano para alguma pessoa que você ama, e às vezes essa pessoa não está na mesma conexão com você, não está com a fé que você está, não está cheio de Deus igual você está, e aí de repente você vai contar o plano, aí vai assim, não, legal, sei não se isso vai dar certo. Quem já? E se você não tomar cuidado, você deixa isso entrar dentro do teu coração. Quem está comigo? Olha só o que aconteceu. Números, capítulo 13, versículo 32. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Ficou só com os espias? Não, começou a espalhar, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, deverá quem for ali, Devorará. é isso mesmo? Desculpa, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vivem são formes. O que vocês vão fazer lá? Isso não vai dar certo. Quarto, a incredulidade pode potencializar o que nós chamamos hoje de depressão ou baixa autoestima. Já está na lona. E aí, quanto mais incrédulo, mais depressivo você está. Irmãos, em nome de Jesus, se você deixar isso adentrar dentro do teu coração, cada vez que a incredulidade vem, mais depressivo você está. Quer encontrar uma pessoa depressiva? Uma pessoa depressiva é o quê? Positivo ou negativo? Completamente negativa. Irmãos, em nome de Jesus, tudo que você vai falar com a pessoa, ela vai falar de uma forma negativa. Fala para o teu irmão assim: você nasceu para levar uma boa notícia. Versículo 33. Vimos até, olha só, o caos que já estava. Olha o que eles estão declarando. Nós vimos gigantes, os descendentes de Enoque. Perto dele, olha só, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Irmãos, eles estão falando assim, ó, perto, quando nós vimos o obstáculo, quando nós vimos os gigantes, a gente parecia formiga, a gente parecia gafanhoto, mas mais do que isso, para eles, nós também éramos como gafanhotos. Quem te falou? Eles não falaram nada. Quem está comigo? Irmãos, a pessoa que está nesse estágio, ela se coloca como a pior pessoa do mundo, mas também ela olha para a pessoa e acha que a pessoa está achando isso mesmo. Todas as pessoas que ela olha, ela projeta. É isso que eles estão pensando ao meu respeito. Quem está comigo? E aí, queridos, esse espírito de incredulidade vai minando tanto a tua fé que você não consegue se levantar para fazer nada, e toda vez que você vai tentar se levantar, você olha para as pessoas e fala assim: e o que será que eles estão pensando de mim? Entendendo? Irmãos, isso é terrível. Olha o caos que chegou ao povo de Israel. Esses espias estavam dizendo assim: nós não acreditamos na palavra, nós não vamos conseguir entrar porque lá tem gigante, nós nos parecemos como gafanhotos perto deles, e mais, eles também acham isso a nosso respeito. Irmãos, em nome de Jesus, o espírito de incredulidade, ele rouba até a tua identidade. Entendeu? Chega uma hora que a pessoa está tão incrédula que ela não sabe nem mais quem ela é. Sabia disso, né? Ela olha para si mesma e ela fala assim: ó, irmãos, hoje aconteceu algo que eu estou finalizando, aconteceu algo que eu fiquei apavorado, de verdade. Olha a seriedade disso. Eu estava vindo embora do jogo, eu estava vendo o menininho estava vindo comigo, e de repente, hoje é quarta
quarta-feira, o jogo é domingo. Presta atenção, menino de 13 anos. Menino de 13 anos. Nós estávamos vindo embora e de repente ele falava assim: nossa, hoje é quarta-feira. Pelo que eu vi, eu não vou ser convocado. Eu falei, mas quem falou isso? Eu falei, não, eu já estou sentindo isso e já vi o olhar do técnico que ele vai fazer isso comigo. Um garoto de 13 anos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí eu perguntava assim, eu falava assim: cara, você é bom, você é um dos melhores jogadores que nós temos, mas o outro é melhor do que eu. Irmãos, ele falava com todas essas palavras. Enquanto ele falava isso, eu lembrei da palavra que nós vimos e comecei a declarar sobre a vida dele. Você está mentindo para você mesmo porque você não conhece a pessoa, que você se colocou nesse lugar e não imagina que as pessoas pensam nisso ao teu respeito. Não, tio, mas eu não vou conseguir mesmo. Você vai conseguir. Se eu for jogar naquele outro time, será que eu vou ser titular? Eu acho que não. Quem está entendendo a seriedade disso? Irmãos, um garoto de 13 anos sem identidade. Por quê? Porque a incredulidade tomou conta do coração dele. Isso que eu estou pregando aqui é tão sério que se nós não nos levantarmos hoje para assumirmos o papel de filhos e entendermos que sobre nós existe uma única palavra de bênção sobre a nossa vida, Satanás vai começar a minar o nosso coração. E nós repreendemos esse espírito de incredulidade do nosso meio. Porque o espírito de incredulidade não deixa a gente avançar. Espírito de incredulidade não deixa a gente prosseguir. Não deixa a gente acreditar nas pessoas. E faz com que a gente não acredite nem mesmo em nós mesmos. Fique de pé.